Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso forte abraço à Igreja Presbiteriana no bairro Elvamar, em Governador Valadares, pastoreada ali pelo reverendo Aguinaldo Mariano, homem de Deus, nosso amigo e irmão. Nossa conversa hoje é sobre o Salmo 59, versículo de número 1. Diz o seguinte: livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Põe-me acima do alcance dos meus adversários. O contexto desses salmos é Saul desejoso de matar Davi. 1 Samuel, capítulo de número 19. E qual era o motivo? Davi havia acabado de derrotar Golias, uma luta histórica em Israel. Era o homem mais aclamado de Israel nesse momento. O amor de Deus envolve Jonatas, e Jonatas ama Davi. Quando eles estão voltando, Jonatas o presenteia com sua espada, sua armadura e sua capa. Isso aos olhos de Saul. Quando eles chegam, as mulheres cantam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Diz a palavra de Deus que daquele dia em diante, Saul não via mais Davi com bons olhos. E daí a pouco desenvolve o contexto desses salmos. A ira de Saul se acende e ele manda os guardas buscarem Davi para ser morto. Mical bola um plano, engana os guardas, dizendo que Davi estava doente. E Saul insiste, mesmo que fosse na cama, Davi deveria ser trazido para ser morto. Nesse ínterim, Davi foge. Deus é Deus que ouve as nossas orações. O Salmo de número 59, composto por Davi, nesse tempo. E ele foge e vai se encontrar com o seu principal líder espiritual, que é Samuel, juiz e sacerdote em Israel. E eles vão juntos para a casa dos profetas e ali eles buscam a Deus e eles profetizam diante do Senhor. Inclusive os guardas que vão ali, e por fim o próprio Saul também profetiza diante de Deus. Mas Davi segue fugindo e vai se encontrar agora com Jonatas. Jonatas é alguém que ele pode confiar. Ele é amado por Jonatas e ele também ama Jonatas. E Davi abre o seu coração. Ao fim, Jonatas vai aconselhar: foge, porque definitivamente meu pai quer te matar. E Davi então segue fugindo. Deus se apresenta Deus libertador e de livramento para Davi, para mim e para você. E Deus usa pessoas. Deus usou Mical com o seu plano ali de colocar um ídolo do lar, cobrindo sua cabeça com pele de cabra, para dizer que Davi estava doente. E Davi consegue fugir, escapar dos guardas. Deus usa Samuel e ele tem ali suporte espiritual do seu líder espiritual, o homem que o havia ungido rei sobre Israel, ainda que Davi não tivesse posse, mas ele já era ungido rei sobre Israel. E agora ele encontra Jonatas, um amigo e conselheiro, fiel amigo e conselheiro. Deus, em dias difíceis, de lutas, de dificuldades, Deus põe sobre as nossas vidas líderes espirituais, homens e mulheres de Deus,
pastores, presbíteros, diáconos, líderes da escola dominical, talvez o mesmo pai ou a mãe, para nos dar um conselho, para orar conosco, para orar sobre nós. Para que nós não estejamos sozinhos. Deus levanta pessoas para nos ajudar nesse momento que nós precisamos de livramento, para que nós não estejamos sozinhos. Busque ajuda em dias de dificuldade, de lutas, de adversidades, momentos como que nós estamos passando. Não fique sozinho, busque ajuda. Deus ouve as nossas orações e Deus também conhece o nosso coração. Nessa dificuldade que envolve Davi, em que aguardas o buscando, no seu encalço, a pergunta é: o que eu fiz? E no versículo de número 3, versículo número 4, ele diz: olha, não tem transgressão, eu não tenho pecado, eu não tenho culpa. Então, ele clama a Deus, ele roga a Deus. E quanto a isso, eu te digo, descanse em Deus, pois é Deus quem nos justifica. Nós precisamos entender que é Deus quem cuida de nos justificar diante da vociferação dos inimigos, quando nós somos inocentes. É Deus quem nos justifica, é Deus quem julga as nossas causas. Mas Deus também vê e ouve os nossos inimigos. Ainda que debaixo de perseguição, diante de Deus, Davi está confortável. Da tribo de Judá, ungido rei sobre Israel, sabia que por aliança tinha condições de estar diante de Deus e suplicar de Deus a derrota dos seus inimigos. Deus é Deus que tem compromisso com o seu povo. Reverendo Ebson diz o seguinte: assume geral com Deus, que Deus assume geral com você. Fique na presença de Deus. Confie na ação de Deus. Os nossos inimigos são inimigos primeiros de Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se é Deus quem nos justifica, quem nos condenará? Fique na presença de Deus. Agora observe que, então, o versículo de número 10 nos conduz à ideia do Deus que guerreia por nós, que guerreia pelo seu povo. Diz assim a palavra de Deus: meu Deus virá ao meu encontro com a sua benignidade. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Deus é o nosso refúgio. Quando os inimigos se levantam contra nós, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente nas tribulações. Ainda que as águas tumultuem por meio dos montes, se abalem no seio dos mares, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus nos ajudará desde antes do amanhecer. Bramam nações, reinos se abalam, o Senhor faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Confia. É Deus quem quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros do fogo. É Deus quem guerreia por nós. Observe então que no versículo de número 13, se Deus
guerreia por nós, para que nós tenhamos vitória. As vitórias de Deus celebram o grande nome de Deus, exaltam o grande nome de Deus. Versículo 13 diz assim: consome-os com indignação, consome-os, de sorte que jamais existam, e se saiba que reina Deus em Jacó, até os confins da terra, o nosso Deus reina. Aleluia! Gostaria de encerrar falando do Deus que coloca nos nossos lábios o seu cântico, um novo cântico. Versículo 16 e 17. Porque ainda que a noite seja desconfortável, o Senhor fará brotar nos nossos lábios um novo cântico pela manhã. Eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Mesmo debaixo de perseguição, debaixo de luta, como os soldados de Saul no seu encalço, Davi não perdeu nem a fé, nem o temor de Deus, nem a sobriedade da consciência de que Deus estava no controle de toda a situação. Davi repousando na caverna, Davi entra, ou Saul entra, melhor dizendo, e adormece. Davi tem a chance de tirar a vida dele e acabar com aquela perseguição. Mas daí ele, no seu coração, ele diz: eu não posso tocar no ungido do Senhor. Quem põe termo à guerra é Deus. Se nós temos que ser vitoriosos, precisa ser nos termos de Deus, não nos nossos. É Deus que nos dá vitória sobre os inimigos. Nós oramos e Deus trabalha. É Deus quem nos faz mais que vencedores, diz Paulo, em todas essas coisas. Fome, espada, perseguição, coisas do presente, do porvir, coronavírus e outras doenças, dificuldades que virão. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Fique no temor de Deus e deixa Deus te conduzir em vitória. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por você. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu rogo em nome de Jesus a ação poderosa, gloriosa do Senhor sobre essa igreja presbiteriana no Elvamar, sobre a vida de pastor Linaldo, a igreja que eu pastoreio aqui também, em Marilândia, ó Deus querido, a igreja presbiteriana Ágape. Eu clamo, Senhor, a bênção do Senhor sobre a vida de nossas igrejas. Seja conosco, Deus, em nome de Jesus, sobre o nosso país, sobre o estado de Minas Gerais, aqui no Espírito Santo, seja sobre nós, dê-nos livramento. Abrevie esses dias, ó Deus, dessa pandemia e nos faça vitoriosos. Para a glória do teu santo nome nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. Que Deus te abençoe.